Começou a transmissão aqui no YouTube. Boa noite, gente. Meu nome é Isabelle Silva, eu sou diretora de extensão da Lafcarte e eu espero que sejam todos bem-vindos à segunda aula. Boa noite, pessoal. Aos que não puderam assistir a aula de ontem, espero que sim. Elas estão disponíveis quem não me conhece, sou o professor Rodrigo Bento, YouTube da coordenador de Lafcarte engenharias até de São terça-feira, Bernardo. então vocês podem Estamos assistir, aqui, então, ou mesmo para quem chegou atrasado, a nossa mesmo válido Expo para São as aulas Judas de hoje dessa 2021/1, né? Hoje Estou a gente aqui vai com a ter um tema presença muito do especial, Eber, do que é a ventilação mecânica invasiva no paciente adulto com Covid-19, que é um dos temas bem aguardados. As dúvidas podem ser mandadas no chat e vão ser acompanhadas pelos diretores, tá bem? Hoje o nosso fisioterapeuta convidado é o Valmor Arede. Ele é fisioterapeuta responsável técnico da UTI da UFPA, especialista em fisioterapia respiratória da Unicamp, também em urgência e emergência pela Unifesp e mestre em gestão em saúde na Santa Casa do Pará. Tá? É um prazer receber, professor. Pode iniciar. Agradeço o convite, espero poder ajudá-los aqui compartilhando um pouco de conhecimento e trocando ideias, né? Trocando informações entre nós, tá bom? Vamos lá. Só me confirme aí se está aparecendo a minha tela direitinho. Tá sim, professor. Tá tudo certo? Estão me ouvindo bem? Vamos lá. Então, conforme o convite, eu fui chamado para falar sobre o manejo da ventilação mecânica invasiva em pacientes com Covid-19, tá bom? Bom, primeiramente, é importante a gente diferenciar os dois tipos de fenótipos que a gente tem dos pacientes com Covid-19. Temos o fenótipo L, ou tipo L, e o fenótipo H. O tipo L evolui na tomografia com uma aparência de vidro fosco. É um tipo de paciente que tem uma alta complacência e uma relação ventilação-perfusão adequada. Já o tipo H é o tipo que evolui com edema e colapso alveolar, tem uma baixa complacência e uma grande quantidade de shunt, direita e esquerda. E é o pulmão, por conta desse edema pulmonar e do colapso alveolar, que tem capacidade de recrutabilidade melhor. Atualmente eles são definidos em tipo 1, que é o pulmão não SARA, né, que não evolui com o padrão de SARA, e esse tipo 2, que é o que evolui de maneira similar a uma SARA. Então, são basicamente esses dois tipos de paciente que nós teremos pela frente. Sendo que esse do tipo 2 SARA, que é o paciente mais grave, que traz maiores complicações. E como eles vão evoluir depende de vários fatores, como a própria resposta do paciente, a capacidade de reserva frente à agressão viral, entre outros fatores que podem influenciar como evoluirá essa resposta do paciente.
Basicamente, temos recomendações da nossa associação para ventilação mecânica no COVID e recomendações do Ministério da Saúde em parceria com a AMIB. Então, a gente vai seguir as recomendações baseado mais ou menos nesses que eu vou apresentar para vocês será baseado nestas recomendações de ventilação mecânica dessas associações, da Associação da Sobrafí e do Ministério da Saúde. O paciente com Covid-19, o principal fator que a gente pode fazer para este paciente é utilizar a estratégia protetora, que ela objetiva o quê? Minimizar o risco de lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica. Os trabalhos mostram que isso é um dos principais fatores que pode gerar sobrevida para esse paciente e é um fator de proteção, evitar esse risco de lesão pulmonar com estratégias protetoras, tá? Em relação aos parâmetros ventilatórios, não há um predomínio, segundo as normativas da Sobrafí, em relação a volume controlado ou pressão controlada, e a estratégia protetora passa pelo uso do volume corrente de 6 ml por quilo do peso predito ou inferior a isto. Essa aqui é a fórmula que a gente utiliza para cálculo do peso predito, para homens essa aqui de cima e para mulheres a de baixo, certo? E hoje em dia a gente tem muitos já esses cálculos de maneira facilitada através de aplicativos que podem nos ajudar. Antes a gente pensava muito ter que decorar essas fórmulas, anotar, deixar anotado. Hoje os aplicativos nos ajudam bastante, né? Aqui, por exemplo, como fazemos lá na nossa UTI do Hospital Barros Barreto, colocamos uma identificação do paciente ao lado do ventilador, com a altura dele, o peso predito calculado, data da intubação, o volume com que ele deve ser ventilado a 4, 5, 6 e também 8 ml por quilo, o número do TOT, do tubo orotraqueal, e a rima, ou seja, em que posição esse tubo ficou fixado no lábio do paciente. Veja, isso nos orienta ali a beira-leito, rapidamente, para que a gente possa implementar essa estratégia protetora, visando o volume corrente-alvo menor que 6 ml por quilo ou menor. Outra atenção que a gente deve ter é em relação, além do volume corrente, ao drive pressure, ou pressão de distensão alveolar, ou pressão de distensão pulmonar. Este deve ser menor que 15. E como se dá o cálculo dele? Deve-se fazer uma pausa de meio segundo a 1 segundo, para que a gente possa calcular o valor da pressão de platô. Tendo esse valor da pressão de platô, a gente reduz da PIP. O cálculo é pressão de platô menos PIP, que vai nos dar o drive pressure. Com isso, a gente retira esse valor aqui, que é dessa parte inicial, que é em relação à pressão de pico, que está relacionado com a pressão resistiva, para vencer a resistência das vias aéreas. E calculamos somente baseado no valor que está dentro do próprio alvéolo, reduzindo a pressão de platô, menos a PIP, a gente tem esse valor da drive pressure. Este valor deve ser menor que 15, garantindo segurança, evitando lesão pulmonar por hiperdistensão do alvéolo ou abertura e fechamento cíclico deste alvéolo. Deve-se ajustar a menor PIP suficiente para manter a saturação entre 92 a 96, suficiente também para reduzir os níveis de drive pressure, promovendo uma oxigenação compatível com a vida e mantê-la o menor valor possível, desde que a PaO2 esteja maior que 60, com FO2 menor que 60. Em relação à frequência respiratória, esta deve ser ajustada entre 20 a 25 e tolera-se que ela possa chegar até o valor de 35, a fim de que possa compensar um volume corrente menor. Como temos a nossa ventilação baseada em proteção com drive pressure menor que 15 e volume corrente de 6 ml por quilo ou menos, logo levará-se a hipoventilação, volumes menores
levam a hipoventilação. A fim de compensar, para se manter uma homogeneidade e manter entre valores adequados, se pode levar até 35, desde que não se tenha autopip. E a gente monitora a autopip através da curva fluxo-tempo no ventilador. A PCO2 se tolera que ela fique entre 35 até 50. Também toleramos, nestes casos, a hipercapnia permissiva. Como falei, com volumes correntes menor, a tendência é que haja uma hipoventilação e uma maior retenção desse CO2, levando a um quadro de acidemia. Tolera-se que o pH até 7,20. Se o pH tiver valores menores que 7,20, a gente pode aumentar esse volume corrente um pouco, desde que os níveis de drive pressure não sejam superiores a 15, tá? E também temos a frequência respiratória, que é o primeiro valor que a gente deve manejar. Segundo o Ministério da Saúde, tem algumas diferenças em relação àquela recomendação inicial, que acaba sendo a mais utilizada pelos profissionais de saúde. Essa recomendação do Ministério da Saúde já veio agora, mais recente, levou-se muito tempo para que ela fosse implementada, mas, contudo, é um norte que se tem para os profissionais que estão na linha de frente no combate à Covid. Em relação ao modo ventilatório, eles preconizam somente, inicialmente, o volume controlado, com FO2 de 100%, volume corrente de 6 ml por quilo, a frequência de 24, com uma variabilidade entre 20 a 28, já que se nota que, já que se inicia com uma frequência um pouco maior, né, o fluxo de ventilação mecânica, mas sabemos que a nossa ventilação ela deve ser individualizada, ajustada por cada paciente. Você pode até ter um padrão ali inicial, mas rapidamente, ali em torno de alguns minutos, você já precisa ajustar inicialmente para valores mais, talvez menores, se possível, mais protetores. Também se preconiza a ventilação protetora. Sabe-se que já se tem bem informado isso, e vocês devem estar a par que o principal fator que pode garantir a sobrevida destes pacientes é a ventilação protetora. Ela é inescapável a gente utilizá-la durante todo o processo de ventilação desses pacientes com Covid, por causa que o risco de lesão pulmonar pode piorar esse processo inflamatório, né? Você causa lesões pulmonares num pulmão que já está prejudicado, piora essa lesão e potencializa essa cascata inflamatória. Aqui, além do volume corrente de 6 ml por quilo, eles também recomendam a pressão, a drive pressure menor que 15, e acrescentam também um valor a mais para se monitorizar, que é a pressão de platô menor que 30. Em relação à oxigenação, nós temos que a meta, na primeira recomendação, era entre 92 a 96, já pelo Ministério da Saúde, se preconiza que seja entre 90% a 94%. Então, se maior de 94%, deve-se reduzir essa FO2 para mantê-la entre 90% a 94%. Provavelmente também isso levou em consideração os fatores de falta de oxigênio em alguns lugares, então eles até, creio eu, que consideraram uma meta um pouquinho mais baixa por conta disso, para, digamos assim, ter um uso mais racional do oxigênio. Mas, quanto a isso, eu prefiro as outras recomendações, que é para todo tipo de paciente, o target-alvo da oxigenação entre 92 a 96. Deve-se buscar uma gasometria não ideal, mas adequada. O que é adequada? É aquela possível dentro da realidade do quadro de Covid, do quadro daquele paciente. Tolerando-se também a hipercapnia permissiva, no caso aqui eles toleram com um pH de até 7,25, caso se tenha uma diminuição desse pH de 7,25, deve-se aumentar a frequência respiratória ou ajustar o volume corrente, desde que ele se mantenha no nível protetor, no máximo até 8 ml por quilo, desde que o valor da drive pressure esteja
abaixo de 15. Bom, em casos de SARA, principalmente, né, que é que como a gente mostrou lá no início da apresentação, é aquele padrão que estava à direita, com colapso alveolar, com edema, com alto potencial de recrutabilidade. Em casos de uma relação baixa, necessidade mais alta de FiO2, a recomendação inicial pelos padrões é que não se utilize a tabela PIP-FiO2 da ARDSNet, né, a PIP Table, por um risco de hiperinsuflação pulmonar. A manobra de recrutamento alveolar só deve ser realizada em casos de hipoxemia refratária não responsivas a outras intervenções, como forma de resgate. Eu, particularmente, acredito que nesses casos de hipoxemia refratária, aqui em Belém, infelizmente, a gente tem pouco acesso ao ECMO, que é o que mais tem sido responsivo para a hipoxemia refratária, mas essas terapias de resgate dentro da ventilação mecânica não funcionam muito bem. O histórico que a gente tem, por exemplo, da posição prona, que levou-se muito, cresceu muito a sua importância nesse momento da Covid, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, ela inicialmente era usada como uma terapia de resgate e tinha um resultado ineficaz. Posteriormente, alguns trabalhos mostraram que, quando usada precocemente, ela começou a se mostrar mais efetiva, que é o que se preconiza atualmente, né, em até no máximo 5 dias do início da ventilação mecânica. Então, particularmente, não acredito que essas manobras de recrutamento alveolar possam melhorar significativamente a sobrevida desses pacientes. Até porque não só na COVID, como anteriormente, o recrutamento alveolar já não vinha sendo muito utilizado na prática clínica, porque os trabalhos não vêm mostrando ultimamente bons resultados. O que se pode fazer com casos de PaO2, segundo esse manual da UIVENT, com PaO2 FiO2 maior que 200, deve-se manter os parâmetros adequados e reavaliar esse paciente futuramente, tá? Em casos de menor do que 200, realizar a mini titulação da PIP. Caso essa PaO2 FiO2 esteja ainda em queda e caia para menor que 150, deve-se realizar a posição prona, certo? Então, eles têm esse decréscimo de acordo com a PaO2 FiO2. Bom, então, em relação a essa mini titulação da PIP, como ela é feita? Ela vai no valor de 10 até 20, tá certo? Com um delta de 15 do pico de pressão, você vê que aqui está mais ou menos ao valor de 35, e depois vai se diminuindo de 2 em 2. Aqui mostra até o valor de 10, atualmente já tem sido um pouco mais utilizado, a gente caindo até 8. Qual vai ser o valor de PIP que você deve deixar nesse paciente? Aquela que tiver uma menor driving pressure, certo? Depois você faz um novo mini recrutamento, até voltando a PIP a 20, com pressão de pico de 35, e deixa no valor que você encontrou o valor de PIP adequado. Essa mini titulação da PIP, ela vem sendo utilizada porque não chega a níveis máximos. A titulação da PIP com o recrutamento alveolar poderia chegar até valores, às vezes, de 40, em alguns casos, manobras com até pressão máxima de 60, mas faz-se essa mini titulação com valores menores que sejam mais viáveis ao uso destes pacientes, certo? Segundo o manual do Ministério da Saúde, como a gente já enfatizou anteriormente, eles têm como uma meta saturação entre 90% a 94%, e eles utilizam indicam o uso da tabela PIP Table, PIP-FiO2, né? Ajustando a PIP-FiO2 de acordo com essa tabela. E aguardar 5 a 10 minutos para novos ajustes e preservar a estratégia de ventilação protetora. Caso a saturação esteja acima da meta, ou seja, acima de 94%,
deve-se andar para a esquerda na curva PIP, na tabela PIP Table. Caso esteja abaixo, andar para a direita. Até onde? Até chegar a 100 com o PIP de 18 a 24? Não. Eles recomendam que o valor máximo que você deve chegar é até aqui em 70% com PIP de 14. Caso você tenha uma relação PO2-FO2 menor que 150 ou uma saturação menor que 90 com esses valores de FO2 de 70% e PIP de 14, deve-se utilizar preferencialmente a estratégia da posição prona. Outras alternativas que eles dão é realizar a mini titulação de PIP que a gente mostrou anteriormente. E qual o benefício da posição prona? Por que ela cresceu tanto de importância ultimamente? Bom, o que acontece com o pulmão deste paciente? Em decúbito ventral, o pulmão do paciente está com a área dorsal em repouso no leito e sentindo os efeitos da gravidade sobre ele. Ou seja, todo o peso do pulmão em cima dos alvéolos posteriores, que são aqueles que têm uma melhor capacidade de aeração, de extensão e de ventilação. Então, o que acontece? Quando a gente põe esse paciente na posição prona, essa área distal, essa área dorsal do paciente, há um recrutamento desses alvéolos, como a perfusão desse paciente não se altera, há também, como há uma melhora da ventilação, há uma melhora da relação VQ, ou seja, áreas posteriores que estavam sendo perfundidas, mas não ventiladas, agora tem essa otimização. E há também uma maior homogeneidade do pulmão por conta da ventilação nessa área dorsal. Tá certo? Ou seja, quando a gente vira o paciente para a posição prona, a área dorsal do paciente, que até então estava comprimida, agora está com liberdade, livre para poder ser ventilada. E isso melhora o quadro desse paciente ventilatório. Quando se utilizar a posição prona, há uma uniformidade quanto a isso, que se deve usar a posição prona quando a relação PaO2-FO2 ficar menor do que 150. Deve ser feito pela equipe multiprofissional e ela deve ser devidamente treinada, né? Você vê aqui que há uma série de catéteres, tubo, pode até ter que o paciente tenha dreno, acessos, e tudo isso deve ser imobilizado com cuidado. Então a equipe precisa ser treinada para que ela possa fazer com o menor risco de eventos adversos possíveis, que sabemos que é uma medida que pode causar eventos adversos. Então o paciente ele é enrolado numa forma de envelope, ele é levado para um canto, para uma extremidade do leito, e posteriormente virado e posicionado adequadamente na posição prona, com a cabeça virada para um dos lados. E essa cabeça ela pode ser com os coxins na região da cabeça, do tórax e dos joelhos, certo? E da cintura pélvica também. Ela deve ser mantida essa posição por no mínimo 16 horas. Como se detecta uma melhora dela? Através de um aumento de 10%, um aumento de 10 de valor na relação de 10 milímetros de mercúrio na PO2, ou um aumento de 20, ou seja, acima de 170 na relação PO2-FO2. Deve-se repetir a posição prona quando observado uma relação de PO2-FO2 menor que 150 após 6 horas em posição supina, ou seja, você deixou esse paciente por 16 horas na posição prona, retornou ele para a posição supina, esse paciente teve melhora durante a posição prona, mas quando realizou, que a gente chama, quando supinou esse paciente novamente, se ele voltar a apresentar uma piora com queda da relação abaixo de 150,
deve-se novamente colocar esse paciente em posição prona. E isso pode acabar sendo repetido algumas vezes, principalmente nessa fase inicial do quadro clínico desse paciente com Covid-19. Quando se deve interromper a posição prona? Quando, na posição prona, há reduções acima de 20 pontos na relação PO2 e FO2, ou após 2 tentativas consecutivas de pronação sem melhora significativa. Esse último ponto, sem melhora no valor da PO2 e FO2, tem sido debatido nos últimos meses, né? Porque às vezes o paciente não tem uma melhora, mas a posição prona já está fazendo parte, começando a se pensar na posição prona até com uma estratégia protetora de pulmonar. Então pode ser que esse paciente não apresente melhora, mas está se conseguindo homogeneizar esse pulmão e protegê-lo de lesões pulmonares induzidas pela ventilação, certo? De acordo com o Ministério da Saúde, quais são as recomendações? Também se PO2 e FO2 menor que 150, ou caso a saturação já esteja abaixo de 90%, com FO2 a 70 e PIP de 14, ou seja, ele põe um outro fator indicativo além da relação PO2 e FO2. No caso, a relação PO2 e FO2, você precisa de uma gasometria, e ali você tem os critérios da saturação, levando em consideração a saturação, a FO2 e a PIP, você tem critérios à beira-leito mais imediatos, tá? E nesse caso deve ser falado, preferencialmente realizar a posição prona ou a minha titulação da PIP. Após pronar esse paciente, deve-se realizar uma gasometria 30 minutos após a estabilização, retornar à posição supina em caso de piora hemodinâmica ou na troca gasosa. A gente tem visto que, em geral, esses pacientes, na experiência clínica beira-leito, que eles têm apresentado, ou têm mantido, ou têm apresentado melhora da prona. Não temos visto muito caso do paciente ter uma piora significativa. Após 16 horas, analisar novamente a troca gasosa e a mecânica respiratória e prepará-lo para retornar para a posição supina. E checar também as fixações em tubos e catéteres. Segundo o Ministério da Saúde, em casos, pode-se tolerar até 20 horas desse paciente em posição prona, tá? Caso ele esteja mantendo ali, ainda sem resposta, mas mantendo uma estabilidade, você pode tolerar até 20 horas. Ou se ele estiver mantendo a gravidade e esse paciente tiver um pouco melhor naquela posição prona, você pode tolerar até 20 horas, mas isso tem que ser acordado entre a equipe multiprofissional. Quando retornado para a posição supino, deve-se seguir novamente a tabela PIP Table e checar a mecânica respiratória e troca gasosa entre 4 a 8 horas. Né? Segundo Cadê? Aqui dizia que a gente deve ser feita após 6 horas uma nova medição para avaliar como esse paciente respondeu ao retorno para a posição supina, e aqui ele põe entre 4 a 8 horas, certo? Se essa relação se mantém maior, mantém-se supino, e posteriormente pode realizar-se outra obra de posição prona. Caso seja menor, deve-se considerar novamente o retorno desse paciente para a posição prona, certo? Critério de interrupção. Aqui ele aumentou um pouco mais os critérios de interrupção. Veja aqui que ele considera somente a relação PO2 e FO2 e a resposta, ele ser responsivo ou não à posição prona. Já no Ministério da Saúde, ele considera a redução um pouco maior, de 30 em vez de 20, ou seja, se cair até 120, deve-se interromper a posição prona, e considera alguns critérios beira-leito, como mantendo a saturação menor que 85 por mais de 5 minutos com FO2 a 100%, deve-se
interromper a pronação, e caso a pressão arterial sistólica esteja menor que 60, por mais de 5 minutos, mesmo após a utilização de drogas vasoativas vasopressoras, tá certo? Aqui a minha titulação da PIP recomendada pelo Ministério da Saúde. Ela é muito similar. Manter volume corte de 6 ml por quilo, monitorar, sedação, bloqueio neuromuscular e FO2 de 100%. O que diferencia? Eles levam em consideração o valor do IMC, ou seja, pacientes obesos, eles vão com a PIP até 25. Pacientes dentro da faixa de normalidade do IMC começam sobe a PIP até 20, certo? Deve se manter por 1 minuto e iniciar a redução da PIP 2 pontos a cada minuto. Aqui ele já considera até o valor de 8, que já é um valor mais atual. Aquele do I-20 foi planejado no início da nossa pandemia, né? Ainda em 2020. Essa, como já é mais atual, a gente tem visto que temos descido até o valor de 8. Em cada nível, anotar o valor da pressão de platô após a pausa expiratória, que ele considera a pausa expiratória de 0,2, e anotar a driving pressure. E identificar o menor nível de PIP com a menor driving pressure. Depois, eleva-se novamente a PIP até o valor máximo, mantém-se por 1 minuto e reduz até o valor encontrado. Ou seja, você vê que aí, em relação à titulação, a única diferença significativa é o valor máximo, que lá na do I-20 ele considera até 20, e aqui ele vai até 25, dependendo do valor de IMC desse paciente. Também aqui, novamente, ajustar a FO2 como a meta deles, né, do Ministério da Saúde, entre 90 a 94, e não se deve alterar a PIP por pelo menos 24 horas, caso não tenha grandes alterações significativas. Tá? Checar a pressão de platô na PIP ajustada, se ela tiver maior que 30, ou seja, se ela não estiver sendo protetora, potencialmente lesiva, reduzir o volume corrente e aumentar a frequência respiratória. E aí considerar a nova posição prona em caso de ausência de resposta com a titulação da PIP. A gente tem visto que realmente a posição prona é o principal fator de melhora de resposta para uma melhora da ventilação mecânica, uma ventilação mecânica mais adequada e homogênea. Vamos falar agora, já chegando ao fim, do desmame da ventilação mecânica, a parte final, né, quando a gente, enfim, consegue ter sucesso com esses pacientes. Ali aquela fase inicial, uma fase realmente mais conturbada, mas que a gente consegue ver significância e sentido em nosso trabalho quando a gente consegue evoluir com esse paciente, trazendo ele até esse ponto de chegar no desmame. Infelizmente, muitas vidas foram perdidas e ainda estão sendo perdidas pela Covid, mas a gente tem lutado aí para tentar salvar o máximo de vidas possível dentro das nossas realidades. Principalmente aqui para a região norte, a gente tem muita dificuldade, às vezes, de material, como eu falei nos casos de, por exemplo, hipoxemia refratária, né? Não temos ali um ECMO para a gente fazer, são poucos hospitais que tem, se eu não me engano, na cidade, até onde eu sei, na cidade de Belém só tem 2 aparelhos de ECMO, que é o que se consegue um pouquinho de melhora de resposta nessas hipoxemias. Mas, enfim, com tudo que a gente tem feito, a nossa luta é para que esse paciente consiga chegar aqui. Inicialmente, né, que é a fase inicial, amanhã é até a outra, amanhã não, né, acho que é sexta-feira, a palestra que é sobre o pós-Covid, né, que a gente vê que muitos pacientes se recuperam, consegue a gente livrar eles, ajudá-los juntamente com a equipe, que esse paciente saia dessa fase aguda, grave, mas os efeitos deletérios
ficam os efeitos colaterais, as sequelas da Covid, né? E precisam ser trabalhadas posteriormente. Em relação à funcionalidade para a gente da fisioterapia, são bastantes as sequelas. Mas esse primeiro mais delongas, vamos lá. Quanto ao desmame da ventilação mecânica, algumas intervenções podem ter foco no objetivando a redução do tempo de ventilação mecânica após a melhora desse quadro agudo. Então, o que podemos utilizar? Protocolos de desmame bem delimitados. Muitas vezes a maioria das instituições já tem esses protocolos definidos. Temos na literatura diversa idade de tolerância à respiração espontânea desse paciente. Ou seja, a promoção do despertar diário de avaliar se esse paciente tem capacidade de respirar espontaneamente. Bom, o teste de respiração espontânea pode ser feito de duas maneiras, ou com a redução da pressão de suporte, até valores mínimos, né, com pressão de suporte ali entre 5 a 7, PIP de 5, ou com a peça de tubo T. Contudo, no paciente COVID-19 não é indicado a gente realizar o teste de respiração espontânea com o tubo T devido ao risco de aerosolização deste paciente, certo? Segundo ali a orientação da SOBRAFI, temos orientações gerais, né, que já são seguidas para todo tipo de paciente, para se avaliar a capacidade dele de realizar o TRE e ser estubado, ou seja, ter um nível de consciência adequado, com Glasgow maior que 8, oxigenação adequada, com FiO2 menor que 40, PIP menor que 10 e PO2 maior que 60. Estabilidade hemodinâmica, ausência de secreções excessivas e capacidade de proteção de vias aéreas, que pode ser medida pelo pico de fluxo expiratório maior que 60 litros por minuto. Porém, não se preconiza que haja desconexão para se avaliar esse pico de fluxo expiratório, e ele pode ser medido através do gráfico da ventilação mecânica do pico de fluxo que esse paciente alcança. E também esse paciente não deve apresentar suspeita de edema de via aérea. Também pelo risco de aerosolização, não é indicado, não se tem recomendação para que se faça o teste de permeabilidade de vias aéreas, que é quando a gente vê se esse paciente tem esse edema de via aérea. Se preconiza, nesse caso, avaliar como foi a intubação, se ela foi uma via aérea difícil ou se foi uma intubação traumática. Caso tenha sido uma intubação difícil, pode-se sugerir que seja um paciente com dificuldade, com risco de edema em vias aéreas. O TRE é feito em PSV, com pressão de suporte de 5 a 8 por 30 minutos. Se houver dúvida se esse paciente tem capacidade, deve-se realizar com o menor suporte, podendo chegar até 5. E avaliar continuamente os sinais de tolerância ao esforço, que já é feito em todos os TREs, tá certo? Pelo protocolo do Ministério da Saúde, tem-se aqui que ele se baseia tanto na gasometria, com pH maior que 7,30, PaCO2 menor que 55, ou seja, sem hipoventilação, com uma frequência menor que 28, e a gasometria com indício de boa oxigenação, FO2 menor que 40, PIP menor que 8, PO2 e FO2 menor que 200. Ele se baseia em outros critérios também, né, do uso de drogas vasoativas, uso de sedação, sem uso de bloqueador neuromuscular, e com nível de consciência adequado sob sedação leve. Vê-se que aqui ele detalha bem menos, né, leva em consideração alguns parâmetros de oxigenação e ventilação, e critérios relacionados à sedação e hemodinâmica. Aqui, nesse anterior, você vê que ele é um pouco mais completo, né, por levar em conta essa parte respiratória, de ausência de secreção e capacidade de proteger vias aéreas, né. Aqui, provavelmente, esse outro foi feito sem colaboração da equipe multiprofissional, em especial dos fisioterapeutas.
Realizar o TRE também por 30 minutos, aqui sem diferença, com pressão de suporte de 6 e PIP de 5, tá? Observar a resposta também, se não há nenhum sinal de desconforto, de esforço respiratório, realizar a extubação e fornecer a oxigenoterapia adequada. Aqui, nesse caso também, novamente, né, eles preconizam entre 90 e 94 a monitorização e indicam catéter nasal, máscara com reservatório, VNI ou catéter nasal de alto fluxo. Pela recomendação da Sobrafi, recomenda-se o catéter nasal ou a máscara não reinalante, né? Eles não preconizam o uso da VNI ou do alto fluxo após a extubação. E, caso de paciente tenha piora, proceder com a reintubação. Certo? É isso que eu tinha para apresentar para vocês, baseado no que a gente tem de recomendação para esses pacientes esse paciente de COVID, sobre ventilação mecânica, né? Estamos ainda aprendendo, vai ser um aprendizado ainda um pouco prolongado, porque, bom, são 2 anos aí que a gente convive com a COVID, muitos estudos sendo produzidos, mas o que a gente tem de evidência é principalmente em relação ao uso da ventilação mecânica protetora e ao uso da posição prona também como uma terapia auxiliar em casos de SARA grave, com relações mais baixas, PO2 e FO2, para homogeneizar o pulmão. E que a gente orienta também, muitos influenciadores têm falado sobre isso, né, sobre evitar perseguir a todo custo uma gasometria dentro da normalidade. Eu falo que a gente deve promover uma ventilação protetora com uma gasometria adequada, ou seja, a adequada é a melhor possível dentro da sua realidade, não a gasometria redondinha, mas sim a melhor possível desde que você esteja ventilando de maneira protetora. Tá certo, pessoal? É isso que eu tinha para falar. Estou aberto agora às dúvidas, tá bom? Agradeço mais uma vez o convite e obrigado. Ok, professor, boa noite. Nós que agradecemos. Queridos, quem está no chat do YouTube, esse momento é o momento das dúvidas, fiquem à vontade para mandar a dúvida no chat da live que eu repasso aqui para o professor, tá bom? Professor, os alunos em geral eles estão agradecendo pela aula, foi uma aula muito legal, muito explicativa, com um tema muito atual e que vai agregar bastante na nossa formação. Em geral, eles só estão agradecendo, não tem nenhuma pergunta, significa que a aula foi autoexplicativa. Nós agradecemos muito por ter aceitado o convite por essa aula, tá? Muito obrigada, professor Moraretti. Muito obrigada também às pessoas que continuaram na live até o final. E uma excelente noite a todos. Uma boa noite a todos. Espero poder realmente ter contribuído com vocês. Precisando, tem meu e-mail, minhas redes sociais. Podem vir em um outro momento para perguntar alguma dúvida, alguma coisa que queiram saber. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Espero poder ter ajudado. E sigamos aí, né? Nessa nossa batalha de todos contra a Covid. Só dizendo, professor, que os alunos estão dizendo que a palestra foi excelente, tá? E com um conteúdo muito bom. Muito obrigada por essa troca de conhecimento com a Liga, tá? Obrigado. Precisando novamente, estou à disposição. Obrigada. Boa noite. Boa noite.
Queridos que nem permaneceram na transmissão, lembrando que o nosso evento ele ainda vai continuar, tá bom? Nós ainda temos alguns dias. Acompanhem no cronograma e fiquem atentos na plataforma, que amanhã vocês também vão ter mais uma aula.